E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Estou aqui para mais uma aula de História e na aula, no caso, para o 7º ano do Ensino Fundamental em Santana de Parnaíba. Antes de qualquer coisa, vocês devem ter percebido aqui, não estou na minha casa mais, né? Voltamos com o ensino híbrido, presencial, híbrido, sei lá, chame como quiser. Então, como alguns pais ainda não estão seguros para enviar os seus filhos para a escola, agora eu tive a chance de estar aqui numa sala vazia, por isso que eu estou sem máscara. Então, acho importante dar essa justificativa para que algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo não pensem: ah, o professor está dando aula sem máscara. Não estou dando aula sem máscara, a gente até usa, eu recebi aqui o Face, né, que é aquele acrílico para poder utilizar no rosto. Então, vou mostrar a sala para vocês aqui, ver como é que é. Estou aqui no Colégio Carlos Alberto, gravando aqui na nossa sala de aula aí, como vocês podem perceber, ó. Aí, ó, como é que tá aí, beleza? Então, vamos lá, deixa eu mostrar a lousa aqui para a gente começar a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam enxergando bem aí, porque como eu não estou em casa, aí não dá para trazer minha outra câmera que filma melhor. Então, eu estou trazendo a minha câmera menorzinha, que é mais fácil para locomoção, beleza? Então, estamos aqui, deixa eu fazer uma breve revisão. Primeiro eu vou começar falando um pouco das aulas anteriores para poder introduzir o assunto, beleza? Então, nós estamos aqui falando sobre o período da história, que é o final da Idade Média, começo da Idade Moderna, que é o que vai vir aqui depois. Mais precisamente, o Renascimento, ou os renascimentos, urbano, comercial, e hoje eu vou falar um pouco sobre o cultural e científico, beleza? Deixa eu pegar minha apostila em mãos aqui. Aqui tenho também a minha máscara que eu estou utilizando, ó, recebi aqui na escola Carlos Alberto, recebi uma máscara, fora o Face também. Então, vamos lá. Para começar, a aula de hoje, para você que está me assistindo aí, então, se você quiser se localizar na apostila, já deixa aberta a sua apostila. Então dá um pause no vídeo e vai pegar a sua apostila. Não pegou? Pegou? Então beleza, solta o pause do vídeo na página 21 até a página 24. Essa é a nosso objeto da aula de hoje, beleza? Então vamos lá. Para começar, não sei se aqui vai atrapalhar vocês. Acho que não mexeu na câmera não. Então vamos lá, para começar, nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre os burgueses e o renascimento cultural. Quem que é a burguesia? O que é essa classe burguesa? Burguesia, a palavra burguês, vem dos burgos. Burgos eram as grandes fortificações, né, as muralhas que tinham nas cidades. E do lado de dentro da cidade é onde se desenvolviam as atividades comerciais, tá certo? Então, comércio, né, aquele já no final da Idade Média, que é a Baixa Idade Média, eles já possuíam dinheiro. Então, esse dinheiro que eles mexiam, né, ou melhor, quem lidava com o comércio, quem eram essas pessoas? Eram os mercadores, cadê aqui? Os mercadores, os cambistas que compravam e vendiam dinheiro, ou compravam e vendiam mercadorias, ou que guardavam dinheiros ou emprestavam esse dinheiro para coletar com juros. Essas pessoas eram chamadas de burgueses. Então, se você quer entender melhor, burguês é quem morava no burgo, mas você pode também aqui, eu vou colocar aqui em cima, acho que vocês estão enxergando aí, o burguês é aquele que tem dinheiro. Certo? Ou melhor, não é só dinheiro não, o burguês é o cara que é dono dos meios de produção. Essa é uma explicação mais marxista, né? Que é o Karl Marx, que vai dar algumas interpretações sobre esse mundo aí. Então, os burgueses são aqueles que possuem os meios de ficar rico. É isso, não é só dinheiro. Porque se você tem dinheiro e seu dinheiro está parado, você não é bem um burguês. O seu dinheiro tem que estar produzindo dinheiro. Ou seja, o seu dinheiro tem que estar produzindo capital, que é riqueza, tá certo? Então, se você tem essa condição, pode-se afirmar que você é burguês, que normalmente burguês é o cara que é muito rico, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho na história. O que nós estamos estudando aqui? Final da Idade Média. A Idade Média é aquele período que vai do século V ao século mais ou menos do século XV. A Idade Média começa quando, vamos lá, Idade Antiga é a história de Grécia e Roma Antiga, certo? Quando o Império Romano caiu o Império Romano, sumiu Roma, surge a Idade Média, que as pessoas, devido ao perigo, fugindo dos vikings, dos bárbaros e etc., as pessoas passaram a se isolar dentro dos feudos, certo? Feudos, grandes fortificações também. Então, dentro desses feudos, as pessoas viviam à base da plantação, os servos, né, plantavam, colhiam, cuidavam de animais, e entre eles trocavam a comida. Não era trocar por dinheiro, era trocar coisa por coisa. E pegavam uma parte da produção e dava para o seu senhor, que eram os nobres, tá certo? Então os camponeses tinham que alimentar os nobres e também a igreja, que era o clero. Isso eu já expliquei para vocês, isso é o feudalismo. Isso é a alta do feudalismo, isso é a alta Idade Média, tá? Então é a alta Idade Média. A Baixa Idade Média é quando o feudalismo começa a entrar, né, em baixa ou em crise. Vou colocar aqui bem pequeno, não sei se vocês vão enxergar daí, mas eu estou explicando. Então é quando o feudalismo entra em crise, tá certo? Então,
Com o feudalismo entrando em crise, qual o sistema que vai surgir no lugar? A gente vai estudar isso melhor depois, que é o capitalismo. Capitalismo, ele vai surgir depois, que é um sistema que é o que a gente tem até hoje, é o sistema do dinheiro, dos lucros, da taxa de juros, do câmbio, é aquela coisa mais complexa dos dias de hoje, tá bom? Então, surge o capitalismo no final da Idade Média. É o comecinho, é quando a classe dos burgueses, que eu acabei de falar aqui, está começando a ficar rica. Só que eles ainda não tinham poder político, que é uma coisa que eles vão conquistar só lá no 8º ano a gente vai estudar isso, tá bom? Que é quando os burgueses tomam o poder, mas até então, vamos lá, aulinha de Idade Média. Durante a Idade Média, quais eram os grupos que tinham poder? Quem tinha poder era o rei, que era escolhido por Deus. Professor, mas Deus escolhe rei? Então, não é bem assim, né? É a classe do clero, né? O grupo do clero. Clero era aqueles que eram responsáveis pela igreja. Eles que escolhiam o rei. Mas eles não falavam que eram eles falavam que era Deus escolhendo o rei. Vocês estão entendendo, né? Abaixo do clero tinha os camponeses. Camponeses ou servos, chamem como quiser. E o rei, ele não mandava sozinho, tinha também a nobreza, tá? Então era o rei e a nobreza. Deixa eu colocar um pouquinho acima aqui, né? O clero e os nobres. O que é a nobreza? A nobreza é aquele cara que tem um cargo, que é o duque, o visconde, o barão, que deve um favor para o rei e o rei, em troca, dá poder para eles também. Então o duque, o príncipe, essas coisas são nobres. Ou também os cavaleiros medievais, aquele dos filmes, Lancelot, tipo essas coisas aí, tá bom? Deixa eu pegar um giz maior aqui, isso aqui tá pequeno. Então tinha a nobreza, tá certo? E por último vinham os camponeses, aqueles que plantavam, colhiam, etc. Tudo bem até aqui? Estão entendendo? Qualquer coisa deixa nos comentários aí que o professor vai ajudar vocês. Ou então chama no WhatsApp. Agora com o ensino presencial tá mais difícil responder as dúvidas, mas a gente tenta na medida do possível para vocês não ficarem sem informação. Espero que vocês estejam curtindo esse tipo de aula. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando, né? E é isso aí, beleza? Então vamos lá, continuando. Então esses burgueses, eles passam a adquirir poder. Poder não, poder econômico. Eles passam a adquirir dinheiro. A burguesia é uma classe que vai surgir aqui assim, ó. Ela está entre a nobreza e entre os camponeses. É uma classe que tem dinheiro. Só que nesse mundo aqui, gente, olha que mundo doido, ó. Eles tinham dinheiro, mas não tinham poder. Hoje, se você tem dinheiro, é capaz que você tenha poder. Sem dinheiro, sem poder. Isso hoje, nessa época não. Então, quem tinha poder nessa época? O rei, a igreja, porque a igreja falava em nome de Deus. Então a igreja podia falar assim, olha, Deus me escolheu, é Deus que me quer aqui. Então a igreja também tinha muito poder, tá bom? E outra coisa, os nobres, o duque, o príncipe, a princesa, o rei, o conde, o barão, não sei. Então, o arquiduque, essas pessoas tinham muito poder também. Em seguida, os burgueses, mas os burgueses só tinham dinheiro. Professor, mas dinheiro é poder. Não, nessa época não. Quem tinha poder era quem tinha status. É tipo assim, você sabe quem eu sou? Eu sou o Duque Adriano, filho do grande Duque João, ou Adriano I. Eu sou neto de fulano, eu sou amigo do rei. E eu tenho muita terra. Se tem uma coisa que tinha muito poder nessa época, era a terra. Se você tinha terra, você tinha poder. Então as pessoas falavam em nome dessa terra. Eu tenho muita terra, muita terra. Tudo isso aqui que vocês podem ver é meu. Isso também era poder. A burguesia falava, eu tenho dinheiro. Aí todo mundo falava, tá, mas só isso? Só dinheiro? É, tenho muito dinheiro, é grande coisa. Então você vai ter que pagar mais imposto. Você tem dinheiro? Tenho, então paga mais imposto. Então a burguesia não gostava de pagar imposto. E quem que decidia sobre os impostos da burguesia? A nobreza e o clero. Ou seja, o burguês estava ferrado, porque ele não podia escolher quanto de imposto ele ia pagar. Por exemplo, o rei podia falar assim, ó, já que vocês são burgueses, o pobre, o camponês não tem como pagar imposto porque ele não tem dinheiro. Então você que é rico, paga imposto. Aí o burguês ficava bravão. Então é natural que com o decorrer da história, isso mais para frente, lá para o 8º ano, a gente vai estudar quando que os burgueses exigem o poder político para poder decidir pagar menos impostos e tomar decisões também, né? Mas esse é assunto para depois. Voltando aqui. Então nós estudamos aqui na Baixa Idade Média sobre como é que faz ou como surgiu as cidades. As cidades surgiram na dinâmica do renascimento comercial, que eu também já falei, que é a volta do comércio. Por que voltou o comércio, professor? Por conta das cruzadas, aquela guerra religiosa entre cristãos contra os islâmicos, por conta da Terra Santa, eu expliquei sobre isso. E aí passou a surgir novas rotas comerciais no mar Mediterrâneo, as navegações no mar Mediterrâneo, volta o comércio, o intercâmbio comercial. Então coisas do Oriente Médio vêm parar aqui, coisas da Ásia, aqui não, né? Na Europa,
vão parar na Europa e etc, tá bom? E aí eu falei sobre essa classe nova que surgiu dos burgueses, né? Acabei de falar aqui agora novamente. E essa classe começa a exigir mais independência, autonomia, eles não querem pagar imposto. Então vai ter casos de burgueses que vão tomar o burgo para eles vão romper com o senhor feudal. Ou vão mandar o senhor feudal na base da porrada mesmo embora, ou vão negociar isso diplomaticamente, na paz, beleza? Mas esse assunto para outra hora, depois. Agora, o que é importante a gente entender aqui? Essa burguesia, ela queria aparecer, para mostrar, tipo, a minha grandeza. Quem é o Adriano? Eu sou o Adriano poderoso, tá? O que você tem? Nada. Não, como assim nada? Tem que ter alguma coisa. Então eles começam a patrocinar. Como eles tinham muito dinheiro, eles começaram a patrocinar quem? Os artistas. Então eles começam a patrocinar pintor, arquiteto, eles começam a patrocinar cientistas, que depois vão surgir os cientistas também. Então a burguesia vai começar a investir nesse mundo novo que está para surgir aí, certo? Porque eles queriam romper com alguns valores da igreja, porque nessa época quem mandava era a igreja católica. A igreja católica que interpretava o mundo, que dizia como que o mundo realmente era. Não era ciência, não tinha ciência, beleza? É importante notar isso aqui. Então a burguesia vai patrocinar. O nome desse patrocínio é chamado de mecenas. Isso é chamado mecenato. Duas famílias importantes na Itália. Tudo isso aqui que eu estou falando sobre renascimento científico e cultural surgiu primeiro na Itália. Tá? Por que na Itália? Professor, podia ser em outro lugar? Podia, mas a Itália era onde passava a maior parte das embarcações. As rotas comerciais eram na Itália. Era ali onde vinham barcos de tudo que é lugar da Europa, do Oriente Médio. Então as cidades italianas eram riquíssimas por conta do intercâmbio comercial. E nessas cidades, Florença, por exemplo, ou Milão, tinham essas duas famílias, os Médicis e os Sforzas. Quem joga videogame aí, o Assassin's Creed, principalmente o Assassin's Creed 2 e também o Brotherhood, vai lembrar porque algumas missões você faz para o Médici, Lorenzo de Médici, tá bom? Então é isso daí, tá bom? Os mecenas eu acho que já ficou claro para vocês que eram aqueles que patrocinavam a arte. Certo? Alguns artistas que vão ser patrocinados por esses mecenas, principalmente pelo Médici, é o Leonardo da Vinci. Se você jogar no Google aí o nome do Leonardo da Vinci, vai aparecer um monte de obra de arte dele. Ele foi engenheiro, porque ele desenhou o protótipo do que viria a ser o helicóptero. Tá na apostila aí, na página 22, acho que é 22, se não me engano. Tá aí na apostila, depois vocês veem. Ou eu vou tentar colocar na edição do vídeo. Então, o Leonardo da Vinci, ele também desenhou, ele tem pinturas emblemáticas, como a Mona Lisa, por exemplo, e rendeu filmes como o do Dan Brown, tem série também, não sei se tem na Netflix, mas tem série. O Leonardo da Vinci era um cara muito emblemático. Dizem que nas pinturas dele, ele guardava alguns segredos, que até rendeu o livro, né, o Código da Vinci. É por aí, ele é um cara bem emblemático. Quem mais? Outro cara muito famoso dessa época aqui era o Miguel Ângelo, ou o Michelangelo. Professor, tá parecendo a Tartaruga Ninja? Leonardo, Michelangelo, exatamente. O nome das Tartarugas Ninjas eu acho que foi inspirado no Renascimento italiano. Porque Michelangelo ele foi um pintor. Pintor não, né? Na verdade ele era um escultor, né? Ele fazia esculturas, mas aí também ele foi conhecido por pintar o teto da Capela Sistina, que é uma igreja que tem na Itália, né? Acho que é no Vaticano. Então ele foi responsável por fazer essa pintura aí no teto da Capela Sistina. Mas também tem o Rafael de Sanzio, pode ver, eu não falei que era a Tartaruga Ninja? Leonardo, Michelangelo, Rafael de Sanzio e, qual que tá faltando? O Donatello. E tem mais outros também, eu não vou falar todos de cabeça porque eu não lembro. Mas joga no Google aí, artistas do Renascimento Cultural. Vai aparecer uma infinidade de obras de arte e de nomes. Para quem gosta de arte aí é um prato cheio, certo? E as artes renascentistas são maravilhosas, tá? Outra coisa que é importante falar, os renascentistas eles vão falar muito mal da Idade Média, eles vão falar muito mal sobre a pintura da Idade Média, vão falar que era coisa ultrapassada, não só da pintura, mas do pensamento de forma geral. O que é importante lembrar é que os renascentistas, eles meio que estão questionando alguns valores medievais, porque o Renascimento é uma coisa que vai vir depois, ele pauta, né, ele vai dar a forma de ver o mundo da Idade Moderna, que é essa outra idade aqui que vem depois. Então, eles surgiram aqui, mas eles são desse período, eles vão se dizer modernos, eles estão dando a interpretação de mundo do que vai vir depois, tá bom? Logo, eles vão contestar os valores antigos. Isso é o Renascimento, tá bom? O Renascimento cultural é a arte, é a música nem tanto, mas é a literatura, né, com
Quer ver? Deixa eu dar um nome aqui de alguns artistas da literatura. O Nicolau Maquiavel que escreveu na área da ciência política, como é que deve ser um rei. Pra vocês terem uma ideia, o Maquiavel ele escreveu uma obra falando uma coisa tão doida que é o seguinte: na Idade Média, mentira era um pecado gravíssimo, que era fogueira, dependendo da situação, tá? Só que aí o Nicolau Maquiavel ele fala que o príncipe, né, que é o nome da obra dele, ele não pode ser uma pessoa pautada nos valores medievais, porque senão ele não governa. Então ele tem que saber ser ligeiro, ele tem que ser esperto, não sei o quê. Se for preciso mentir, tem que mentir, entendeu? Tipo isso. Ou seja, é uma nova forma de ver o mundo, são novos valores, tá entendendo? Tanto que até os políticos atuais se inspiram em alguns valores do Maquiavel. Por isso que mentem, tá bom? Outra coisa, tem o Thomas Moros. O Thomas Moros, ele escreve um livro chamado A Utopia. A Utopia, ele tenta ele tenta imaginar uma sociedade perfeita. E aí ele começa a questionar os valores medievais, só que ele não fala só isso está errado, isso está errado, isso está errado. Ele começa a falar uma sociedade, para ele, na cabeça dele, perfeita. Ou seja, se essa é perfeita, é sinal que essa daqui não é perfeita, a medieval, tá certo? Então é uma coisa bem legal. Eu estou citando alguns aqui, mas vocês podem ir atrás. Na área da ciência, tem o Copérnico, que começa a desenvolver as teorias sobre a Terra ser o centro, não ser o centro do universo, ser o Sol, né, que é a teoria heliocêntrica, que depois vai ser confirmada pelo Galileu Galilei, que vai desenvolver o telescópio, tá certo? Então é um renascimento científico. Aí tem o Giordano Bruno também, que vai parar na fogueira. E o próprio Galileu era para ter ido para a fogueira, mas ele conseguiu sair bem da situação, né? E a princípio é isso. Então vamos lá, que eu vou explicar a diferença do pensamento da visão medieval para a visão moderna, né? Então, no período medieval, o centro do universo era Deus, teocentrismo. Teo quer dizer Deus. Teo quer dizer Deus. Deus era o centro do universo, então tudo era Deus, tudo era para Deus e feito por Deus e para Deus. Por exemplo, eu vou cantar uma música, tem que falar de Deus. Eu vou fazer uma peça de teatro, tem que ser a paixão de Cristo, tem que ser a história de Moisés, tem que ser a história de Jesus Cristo. Não podia ser outra coisa. Eu não posso escrever um poema para minha namorada. Eu não posso escrever uma poesia falando sobre como eu amo a beleza, a beleza dessa lousa. Não posso fazer um negócio desse. Porque a beleza da lousa, não, você tem que falar a beleza de Deus expressa na lousa. Entenderam? É como se fosse, muitas pessoas que vão para a igreja vão entender, porque na igreja até hoje é assim. Tudo é para Deus, feito por Deus. A chuva que está caindo lá fora é por Deus. Ou o sol que está lá fora é por Deus. Entendeu? Então é honra para tudo, para a honra e glória de Deus. Isso é o teocentrismo. Mas tem gente que vive assim hoje. Tem. Não estou dizendo que isso é errado, tá, gente? São mundos diferentes. São visões de mundo diferentes, tá bom? Já na visão moderna, eles começam a questionar isso. Então por que essa lousa é linda? É linda porque o ser humano foi maravilhoso para se criar uma lousa assim. Ou ele ainda pode melhorar. Por que eu tô com essa camiseta? Porque o ser humano desenvolveu essa camiseta para mim. Por que eu tô dando essa aula? Porque eu sou o ser humano é perfeito. Ah, mas e Deus? Deus pode estar expresso nisso, mas quem é perfeito é o ser humano. Ou seja, isso é o humanismo. É o ser humano como centro do universo. Ou também você pode dar o nome de antropocentrismo. Antropo quer dizer homem. Homem não masculino, tá, gente? Não masculino, feminino. Homem no sentido de raça humana. É isso que eu quero dizer. Tá? Então, o antropocentrismo. Tá? Que mais? Racionalismo. Como é que eu faço para explicar uma coisa? Como é que eu faço para explicar por que chove? Antes, tinha a escolástica, né? A escolástica, os dogmas. O que é a escolástica? É a forma da igreja lidar com a filosofia. A escolástica, os dogmas. Dogma quer dizer uma verdade absoluta, que ninguém pode questionar. Não é para perguntar por quê. Não é para criticar. Isso é um dogma. Então, por exemplo, por que chove? Chove porque Deus quer. Aí se você fala, mas por que Deus quer? Deus quer. Se você perguntar por que Deus quer, como assim Deus quer? Sabe, tipo uma pergunta, você questionando Deus? Não é questionando Deus. Corrigindo, não é questionando Deus, é questionando uma coisa, mesmo que seja de Deus, na sua opinião, mas é questionar por quê. É tipo o pastor ou o padre fala, olha, sabe por que fulano virou ladrão? Não sei. Porque Deus quer assim. Ou porque o diabo fez isso na vida dele. Tá, mas como assim o diabo? Foi o diabo. Não, mas eu não vi diabo nenhum, eu só vi ele indo lá roubar, e aí ele foi preso. E aí o bicho pegou pra ele. E se ele foi roubar, porque ele não tinha dinheiro para comprar. Ele não tinha dinheiro para comprar um carro, então ele foi roubar. Vocês estão entendendo? Então há uma explicação, isso é racionalismo, é quando você começa a refletir. Por quê? Por que chove? Chove porque a água evapora, condensação, evaporização, não sei. Então, se você dá esse tipo de explicação, já é explicação científica, isso é racionalismo. Agora, na época da Idade Média,
Para de perguntar por quê. Porque Deus chove. Chove porque Deus quer. Chove porque a beleza de Deus expressa na chuva. É tipo isso. Isso era a visão medieval para as coisas, beleza? E também o individualismo. Na Idade Moderna, o ser humano ele começa a mais se valorizar como centro do universo. Então é tipo, eu não preciso de você, é só eu. Na Idade Média não, nós somos um grupo, nós somos um corpo. A Igreja Católica Medieval é como se todos tivessem que estar juntos na igreja. Agora não, tanto que vai surgir uma nova igreja aqui, que é a Igreja Protestante, Martinho Lutero, que é o que você chama hoje de igreja evangélica. Vai surgir mais assunto para as próximas aulas, tá bom? Então o Martinho Lutero vai lançar essa nova ideia religiosa individualista, que é assim, o que eu tenho que fazer para ir para o céu? Ué, eu tenho que ler a Bíblia, oro, né? Oro para Deus, é entre eu e Deus a relação, e Deus que vai decidir se eu vou ou não para o céu. Não preciso de padre, não preciso de pastor, não preciso de ninguém. Então, essa é uma visão moderna sobre o cristianismo, que a Igreja Católica vai discordar, vai dar a maior confusão, que é a Reforma Protestante, esse assunto para depois, tá bom? E hedonismo. O que é o hedonismo? Hedonismo é a valorização dos prazeres. Que prazer? Por exemplo, na Idade Média, prazer era pecado. Na Idade Média, tudo e qualquer prazer era visto como pecado. Por exemplo, eu tenho aquele prazer quando eu vou comer uma carne, tenho aquele prazer quando eu vou comer uma pizza. Na Idade Média, não pode fazer isso, que isso é gula. Eu tenho um prazer quando eu estou na praia, eu vejo a praia, ou então eu tenho aquele prazer de estar descansando. Não, descansar não, isso é preguiça, pecado. Não, eu tenho aquele prazer de poder, sei lá, ter as coisas. Não, isso aí não pode, isso aí é soberba. Então a igreja condenava qualquer tipo de prazer. Prazer era coisa do demônio. Agora não, o prazer é uma coisa, se foi criado pelo ser humano e não faz mal para ninguém, por que não ter o prazer? Então isso era expressado na arte, tudo isso era expressado na arte. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui na arte. Eu sou um mecena, eu sou um burguês. Eu sou o Lourenço de Médici. Na Idade Média, eu podia mandar alguém me desenhar? Não podia, porque isso era pecado. Por que vai desenhar? Você tem que desenhar Jesus na cruz ainda, para todo mundo entender quem foi Jesus. Na Idade Moderna não, eu podia chegar num artista, chegar no Michelangelo, no Leonardo da Vinci. Michelangelo é o cara que vai fazer as esculturas. Michelangelo, tem como você fazer uma escultura minha? Faz o seguinte, coloca eu com os braços bonitos. Então olha, eles vão valorizar também a beleza, o prazer, a beleza. Eu quero que você coloque eu com os braços bonitos. Meu nariz é muito grande, deixa eu chegar perto do vídeo para vocês perceberem. Meu nariz é muito grande, tem como fazer ele um pouquinho menor? Aí o Michelangelo lá, claro, você tá pagando, eu faço do jeito que você quiser. Então, essa é a ideia. Os burgueses vão começar a patrocinar os artistas. E os artistas vão começar a fazer escultura dessas pessoas, ou que eles encomendam. Olha, agora já que você fez, eu quero que você faça uma pintura aí da minha namorada, mas faz ela linda, linda. Ou seja, não vai ter mais nada a ver com Deus. Mas isso não quer dizer que eles são contra Deus. É que eles estão valorizando outras coisas do ser humano. Não é porque você fez uma música cantando sobre a praia, a chuva, o sol, as estrelas, que você é contra Deus. Mas na Idade Média eles vão avaliar que isso é contra Deus sim, porque você não falou de Deus na sua música, então você está sendo contra Deus. Deu para entender a diferença de mundos aqui? Vou falar sobre a imprensa. O que é a imprensa? A imprensa é uma invenção que vem do final da Idade Média, baixa Idade Média, começo da Moderna, que é algo que a gente hoje chamaria de impressora. O que é a impressora? É onde imprime papel. Certo? Nessa época eles vão criar uma máquina, claro que é uma máquina à mão ainda, né? Tipo o nome já disse, é uma prensa, ela vai prensar. Então, por exemplo, pega essa apostila aqui. Essa apostila era uma página em branco. Aí eles constroem as letrinhas tudo certinho, coloca como se fosse um carimbo e prensa. Então essa página aqui já está imprensada. Aí vai ter um carimbo para cada página do livro. Aí eles vão, página 1, imprime 10, página 2, imprime 10, até a última página do livro, imprime 10. Ou seja, nós teremos 10 livros. Professor, mas aí vai dar um trabalho para criar essas páginas, dá trabalho. Mas depois que começar a imprimir é rapidinho. Gente, antes era pior, na Idade Média, eles faziam isso à mão. Os monges, as bíblias, eram passadas à mão. Se queria 10 bíblias, tinha que escrever as 10 bíblias à mão. Vocês estão entendendo que loucura que era? Então a impressora, apesar de ser muito antes, bem diferente do que a gente conhece hoje, porque hoje tem a impressora, ela imprime papel a rodo. Nessa época não. Então a imprensa foi uma revolução danada nos meios de comunicação, porque o Gutenberg que inventou a imprensa, tá, gente? Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Se vocês colocarem no meu canal, Professor Adriano Leres,
Renascimento, eu acho que tem uma musiquinha aí, porque eu canto, né? Não sei se vocês sabem, eu canto rap, funk e tal. Então tem uma musiquinha falando sobre Renascimento, é bem legal. Se vocês quiserem assistir aí, dá um like aí no comentário da música, depois vocês assistem aí. Não sei se eu consigo colocar no card do vídeo aí, eu vou deixar aí pra vocês. Então, voltando aqui. Então, essa imprensa vai ser uma revolução. Tanto que eles vão imprimir Bíblia pra caramba. Tanto que a Bíblia é um dos livros mais vendidos, mais distribuídos do mundo até hoje. Nenhum livro superou a Bíblia, tá certo? Então, resumindo, a aula de hoje é essa, e agora eu vou passar para vocês os exercícios, tá bom? Então vamos lá, o primeiro exercício que vocês vão fazer aí é o da página 23. Então vamos lá, deixa eu apagar aqui para passar o exercício, tá bom? Vamos lá, exercícios. Ó, não se esquece, no final dessa aula você vai no link da descrição aí, tem na descrição do vídeo, eu vou deixar um link que vocês vão clicar e preencher com o resumo dessa aula de hoje, tá bom? Então, o resumo da aula de hoje eu falei sobre o renascimento cultural e científico, falei sobre Leonardo da Vinci, Michelangelo, é só isso, não precisa mandar foto, não precisa nada, porque aí depois eu vou colocar nota de participação em cima dessas aulas que vocês estão assistindo, tá bom? Então tá na descrição do vídeo, eu vou apagar aqui agora, então anotem aí, deixa tudo anotadinho para depois você preencher lá no final da aula, tá bom? Então, apagando aqui, vamos lá, fazer o resumo aqui dos exercícios que vocês vão ter que responder para mim. Então, na página 23, o exercício 1. Na página 23 tem o exercício 1. O que está pedindo aí? Por que o Renascimento foi iniciado na Itália? Registre a seguir as principais razões. Então, na Itália, é porque lá tinha comércio. Lá tinha burguês. Ó, depois você escreve um texto com essas palavras aqui, tá? Lá tinha comércio, lá tinha burguês, e esses burgueses vão patrocinar a arte. Patrocinar. O que é patrocinar? Eles eram os mecenas, tá? E aí você organiza um texto aí com essas palavras aí. Se tiver essas palavras no seu texto, estiver bem organizadinho, tá certo. Tá bom? Próximo. 2. Explique quem eram os burgueses e quais eram as atividades realizadas por eles. Em seguida, descreva por que a mentalidade medieval não combinava com os anseios e a experiência dos burgueses. Então, vamos lá. Quem eram os burgueses? Burgueses é aqueles que mexiam com dinheiro. Quem é que mexia com dinheiro nessa época? Mercador, cambista, comerciante, tá? Então, eles mexiam com dinheiro, eles tinham muito dinheiro. Então, vou colocar aqui, eles tinham dinheiro. Então depois você organiza seu texto como você achar melhor. Então você tem que falar que eles tinham dinheiro, né? E por que a mentalidade medieval não combinava com eles? Porque eles valorizavam muito o dinheiro que eles tinham, né? Eles valorizavam os prazeres. Eu acabei de falar sobre hedonismo. Prazeres, eles valorizavam os bens, o lucro. Então esse mundo medieval não tinha nada a ver com isso. O mundo medieval valorizava a igreja, Deus, a fé, se desprender de bens materiais, beleza? Então, próximo. Agora nós vamos para a página 26. Página 26. Exercício 1. Observe os esquemas reproduzidos na página anterior e escreva um parágrafo explicativo com destaque para as diferentes maneiras de explicar e representar a realidade do universo. Então, na página anterior, aqui na 25, ó, tinha um que a Terra era o centro do mundo. Pode ver, o Sol rodava ao redor da Terra, junto com os planetas. Então, olha só como é que era. E aí, na nova concepção, né, do Galileu e do Copérnico, o Sol passa a ser o centro, que é a teoria heliocêntrica. Então está pedindo aqui o seguinte, é para você observar. Que mais? Observe os esquemas da página anterior e escreva um parágrafo explicativo com destaque para as diferentes maneiras. Aí o que você vai falar? Qual é a diferença? Ou melhor, o antigo. Aí você constrói o seu texto, tá? Mas no antigo, a Terra era o centro. E na teoria nova, que é o heliocentrismo, o Sol é o centro. Tá bom? Então é isso que você vai colocar aí na 2. Na 1, quer dizer, na 1 da página 26, tá bom? Essa é a diferença de um e do outro. O exercício 2. Explique a seguir alguns dos princípios que nortearam a arte, a política e a economia renascentista.
Então, aqui o que vocês vão falar aqui na 2? Aquilo ali, ó, que eu já coloquei ali, que é a visão moderna. Então, os pilares da arte, da ciência, tudo, vai ser pautado no humanismo, vai ser pautado no racionalismo. E é importante o racionalismo, o humanismo, porque é o seguinte, quando os artistas forem desenhar uma pessoa, por exemplo, vou desenhar o professor Adriano, eu não posso desenhar um braço maior que o outro. Eu não posso desenhar que nem a arte egípcia, a pessoa ficava toda torta assim, né? De frente, de lado, a mão era de lado, mas o nariz era de lado, mas o rosto era de frente. Não pode. Então eles obedeciam à ideia da perspectiva. Por exemplo, perspectiva é assim, ó, o artista tem aquela coisa de fazer assim, ó, certo? Então eu não posso num desenho, por exemplo, aqui eu tô perto da câmera. Eu não posso ficar menor na câmera do que a lousa. Certo? Por exemplo, vocês vão fazer uma paisagem. Vou tirar uma selfie aqui agora. Vou tirar uma selfie virada para vocês aqui agora. Na minha selfie, eu não posso estar menor do que a câmera que está lá atrás de mim. Isso é perspectiva. Por exemplo, um carro perto de você, ele está grande. Um carro longe, ele é pequeno. E na hora de desenhar isso, você tem que saber representar. Isso é perspectiva. E isso a ciência, a matemática ajuda a desenhar. Então você tem que fazer os cálculos, tudo certinho. A engenharia vai ser muito inspirada nessa visão de mundo, tá certo? Então eles vão pensar isso na hora de fazer o desenho. Eles vão estudar os músculos, que depois tem uma outra ciência, né? Eu acho que é o Vesalius, que ele vai estudar a área da anatomia. Então, por exemplo, eu vou desenhar esse músculo aqui. Como é que ele chama? Bíceps. Eu tenho que entender o que é um bíceps para desenhar um bíceps. Eu tenho que entender o que é um tríceps para desenhar um tríceps. Vocês estão entendendo? Então vai ter todo esse estudo para se fazer desenho. Não é só simplesmente sair desenhando, tá bom? Então, voltando aqui. Que mais? Humanismo, racionalismo, individualismo também vai inspirar. Individualismo e o hedonismo, que é a valorização do prazer, como eu acabei de explicar para vocês, certo? Que mais? A princípio é isso aí. Então acho que os exercícios aqui acabaram, tá certo? Então é isso, a aula de hoje. Não se esquece de preencher a apostila com essas respostas aí e entrar no link da descrição do vídeo e preencher a lista de presença, senão você vai ficar sem nota de participação, que lá na frente eu vou dar em cima desses preenchimentos dessa planilha aí, tá bom? Então é isso, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like na aula, se inscreve no meu canal, eu tenho outras redes sociais aí, pode procurar, e deixa um comentário aí para ajudar na divulgação desse vídeo, beleza? Valeu galera, é nóis, valeu!